Esse nosso bloco, ele é um for pad. Em que sentido? Se você pegar ele, dá para dividir ele em 4 colunas e por 4 carreiras. Então aqui, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar a régua de patchwork aqui, que vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, aqui nós temos uma divisão. Aqui nós temos 2 divisões. Aqui nós temos 3 divisões. Então, ó, observe nas colunas da régua, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Uma divisão, 2 divisões, 3, 4. Tá? Na régua isso fica bem claro. Vocês conseguem enxergar isso aqui na régua. Tá? Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu virar a minha régua, eu vou ter isso de novo. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Por isso que ele é um for patch, porque ele tem divisão nesses 4 sentidos e nesses 4 sentidos. For patch, gente, não consiste somente nisso aqui, ó. Às vezes as pessoas acham que for patch é você pegar 4 quadrados e montar ele dessa maneira. Não. Nós temos categorias de for patch, assim como nós temos categoria de 5 patch, de 6 patch, depende de onde o seu bloco se enquadra. Se ele tem divisão por 4, ele também é um for patch, tá? Da maneira como que eu mostrei pra vocês. For patch não é somente isso aqui que eu montei, não, tá bom? Não é só isso aqui que é caracterizado como um for patch. Então, se eu tenho aqui a minha divisão por 4 e eu sei que esse bloco tem 32 centímetros, aqui, ó, ele é um bloco que tem 32 centímetros aqui e aqui, então fica mais fácil eu dividir, porque eu sei que a cada divisão eu vou ter a medida de 8 por 8, porque se ele é dividido por 4 e ele tem 32 centímetros, se eu dividir 4 por 32, vai ficar 8 centímetros em cada componente, ok? Então vamos parte a parte, não vamos fazer todos os cálculos de uma vez não. Vamos começar calculando através dos nossos quadrados de triângulo perfeito, que fecham os cantos, tá? Então aqui o que nós temos? Deixa eu até ligar meu ferro aqui já, nós vamos precisar dele daqui a pouco. Ó, o que nós temos aqui? Um quadrado de triângulo perfeito que tem 8 por 8. Se eu acrescento meio centímetro aqui, meio aqui, meio aqui e meio aqui, ele passa a ter 1 centímetro a mais, porque é meio de cada lado, tá? Então esses dias surgiu uma dúvida, que a dúvida era a seguinte: quando eu dizia que a gente acrescentava meio centímetro, a pessoa colocava a medida mais meio. Não é a medida mais meio, é a medida mais 1. Por que é mais 1? Porque é meio de um lado e meio do outro. Somado os dois, 1 centímetro. Meio de um lado, meio do outro. Somado os dois, 1 centímetro. Então, esse componente de 8 passa a ter 9. Mas eu tenho uma diagonal. Toda vez que nós temos diagonal, nós acrescentamos 1 centímetro, tá? 1 centímetro a mais. Então, se ele tinha 9, ele passa a ter 10. E cada componente desse que eu cortar vai me render 2 quadrados de triângulo perfeito. Como eu tenho 4, eu corto 2 vezes no marrom e 2 vezes no neutro. 10 por 10, 10 por 10, tá? Eu sempre faço com vocês aqui o quadrado de triângulo perfeito usando a minha régua de 1/4 de polegada. Mas eu quero mostrar para o pessoal como que a gente faz utilizando a régua e o pezinho com a margem de costura de meio centímetro. Então eu vou vir aqui no centro, ó, vou posicionar a minha régua, vou passar um traço em diagonal, tá? Aqui e aqui. Passei. Vamos lá para a máquina agora. A gente vem aqui, ó, posiciona bem certinho, ó, posiciona bem certinho um sobre o outro, tá? Eu venho aqui, ó, e eu vou fazer essa linha correr rente ao meu pezinho na parte de dentro dele, tá? Tô costurando, costurei, corto. Viro, pego o próximo. Aqui. Costuro, repito o processo. Costurei. A gente volta aqui para a mesa, vou pegar
a minha base de passar, mas antes disso, ó, a gente vem e corta em cima da linha, tá? Eu vou cortar com o cortador mesmo, mas pode ser com a tesoura. Corto esse e corto esse aqui. Venho. Cortei. A gente vai abrir, direcionando para o marrom. E aqui, gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que nós direcionamos a costura para um lado, você mantém aquele tecido para cima. Como eu vou direcionar para o marrom, eu mantenho o marrom para cima e eu só jogo para lá, tá bom? Ó, sempre mantenho o marrom para cima e jogo para o lado do marrom. Quem quiser usar a espátula aqui pode usar, tá bom? Aqui, ó. Venho. E direciono. Vou pegar minha base de passar. Vou pegar meu ferro. E aqui a gente passa ele, ó, bem certinho, tá? Gente, quem tiver ferro a vapor, utiliza. No patchwork é bem legal você usar o vapor, porque ele assenta o tecido, fica perfeito, tá? Então o ferro a vapor aqui, ele é bem útil, ele vem bem a calhar. Vou agora pegar uma tesoura e aí a gente limpa aqui esses componentes, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, quer ver? Quando a gente vai... Esse componente, nessa etapa aqui, ele tinha que ficar com 9 centímetros, tá? Ele tinha que ficar com 9 centímetros aqui. Eu vou ficar em pé para poder mostrar. Quando nós posicionamos a régua com 9 centímetros, eu estou posicionando diagonal, 9 e 9. Olha o tanto de tecido que sobra em volta. Tá vendo isso aqui? É isso que essa reguinha não deixa acontecer. Ela fica exata. Mas... quando você não tem ela, dá pra fazer desse jeito aqui, ó. Você pega, posiciona a linha na diagonal, posiciona 9 centímetros, que é o tamanho que você precisa. Aí você pega o cortador, refila aqui e refila aqui. Tá? Ó, vamos repetir o processo? De novo, ó. Eu posiciono diagonal, 9 centímetros. 9 e 9, tá? Corto e corto. A hora que eu tava falando pra vocês, gente, do curso de formação, lembra que eu falei pra vocês? Ah, vocês vão entender o que é uma margem diagonal? É sobre isso aqui que eu falo pra vocês. Lá vocês entendem o porquê essas coisas acontecem. Tá bom? Ó. Lá a gente deixa bem claro pra vocês. A gente consegue... eu falo que dentro do curso a gente tem tempo pra poder explorar tudo isso com mais calma. Refilo. E refilo. Aí assim, agora eu tenho um componentezinho no tamanho que eu preciso, sem diferença nenhuma, tá? Nós já fizemos aqui então os 4. Vamos deixar reservado, que nós vamos usar eles depois, tá? Vou deixar eles aqui porque eu já deixei uma parte do bloco adiantada, que é repetitivo. Então aí a gente trabalha depois. Agora nós vamos trabalhar o nosso flying geese, tá? Nós temos aqui uma carreira que é formada sempre por 4 flying geese. E esse flying geese, deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Ele forma um degradê. Ó, tá vendo aqui? Ele começa no amarelo mais escuro e ele vai diminuindo. Ele começa no amarelo mais escuro e vai diminuindo conforme ele vai indo em direção à outra ponta. Da minha esquerda para a minha direita ele começa mais escuro e termina mais claro, tá bom? Então aqui eu vou ensinar vocês a calcularem esse flying geese agora, tá? Como nós calculamos ele? Esse componente não tem 8 por 8 costurado? Daqui até aqui não tem 8 por 8 costurado? Ó, então vamos lá. Então aqui
eu tenho o mesmo espaço que eu tenho aqui. Então, se aqui tem 8 por 8, aqui também tem 8 por 8. Então, vamos usar da seguinte premissa, que esse espaço aqui tem 8 centímetros e aqui tem 8 centímetros. Ele é quadrado. Se eu sei que aqui tem 8 centímetros e daqui tem 8 centímetros, ficou mais fácil. É mais fácil de eu calcular agora. E por que é mais fácil? Porque se eu sei que daqui até aqui tem 8 e eu preciso acrescentar 1 centímetro a margem de costura, esse espaço aqui vai ter 9. Tá? Daqui até aqui ele tem 9. Mas eu tenho uma divisão no meio. Tá vendo aqui? Eu tenho uma divisão bem nessa parte. Esse 8 fica dividido ao meio. Ele passa a ter 4 centímetros. Então, daqui ele tem 8 por 4. Mas, como ele tem 1 centímetro a mais para a margem de costura, ele passa a ter 9 por 5. Isso é as margens de costura que a gente está acrescentando. Tá bom? Então, isso é importantíssimo para que você tenha um patchwork finalizado do tamanho que você precisa. Porque se você fizer o seguinte, você pegar a medida que eu estou dando ali, 4 por 8, e for costurar, primeiro, ela não vai dar certo. Não vai ter a sobreposição que você precisa. Segundo ponto, ele vai ficar menor do que você queria. Eu não projetei esse bloco para ele ter 32 centímetros no final. Quando nós montarmos ele, vocês vão ver que ele vai ter 32 centímetros, tá bom? Então aqui eu vou precisar de componentes de 9 por 5. Então eu cortei aqui um degradê de amarelos, de 9 por 5. Tá vendo? Ó, tem um degradê de amarelos aqui, de 9 por 5. Tá pegando a imagem? Ó, um degradê de 9 por 5. Só que eu preciso cortar os quadradinhos que formam o meu flying geese. Aqui, gente, não tem nem o que falar. Você pega a menor medida do seu retângulo e corta quadrado. Qual que é a minha menor medida? 5. Então eu corto quadrados de 5 por 5, tá? Para esses 4 aqui eu preciso de 8, tá bom? Eu já peguei aqui 8 quadradinhos no neutro. O mesmo neutro que a gente utilizou aqui, tá bom? E já passei um risco na diagonal, tá bom? E aí a gente vai lá para a máquina agora para costurar. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou posicionar dessa maneira, sempre saindo de uma lateral maior e indo para um canto. E eu nunca começo costurando do canto, eu sempre começo costurando a lateral maior. Venho aqui e vou costurar até lá embaixo. Em cima da linha, diferente do que nós fizemos nos quadrados de tempo perfeito, aqui é em cima da linha, tá? Pego o próximo, mesma coisa. Venho, levantadinho. Eu fui muito, assim, muitas pessoas questionaram esses dias se para fazer o curso de formação você necessariamente precisa ter uma máquina igual a minha. Não, pessoal. Você pode ter a máquina mais simples que a gente consegue adequar ela. A gente ajuda vocês a se organizar, organizar o espaço de vocês durante o processo de aprendizado para que você possa tirar o maior proveito possível da sua máquina, tá? Tanto para o patchwork quanto para o quilting. E sim, gente, dá para quiltar em uma máquina dessas pretinhas, tá? Costuro até o final. Costurei. Vamos voltar com a bancada. Aqui eu venho, ó, e separo. Isso aqui que eu estou fazendo, aqui no Brasil a gente chama de fazer bandeirolas. Mas, para quem for procurar alguma coisa, isso aqui se chama método americano de costura. É quando você faz render. Você não fica desperdiçando tanta linha. Ó, agora eu vou direcionar neutro sobre neutro, tá? E agora a gente vai passar isso a ferro. Eu gosto de passar esses componentes antes de cortar. Eu já comentei com vocês, mas deixa eu explicar de novo. Aqui nós temos a estrutura do tecido. Se eu cortar antes, o risco que eu tenho na hora de passar, formar um leque, ele abrir, é bem grande. Então eu prefiro fazer o quê? Passar ele antes para depois cortar. Tá bom? Passo. Passo. Aí. Passei eles. Venho aqui. E eu corto essa parte excedente.
Aqui, gente, a gente poderia até reaproveitar, mas ele é tão pequenininho que não vai ser tão útil assim não. Bom, então isso aqui a gente vai acabar descartando mesmo. Feito isso, nós vamos voltar para a máquina, tá? E aqui o que nós vamos fazer? Nós não fizemos uma diagonal nesse sentido, agora a gente vai posicionar a outra do lado oposto, tá? Mesma coisa, vamos começar sempre costurando do centro para a ponta, nunca da ponta para o centro. Eu venho aqui... Venho. Costurei. Venho. Passo. Mesma coisa. Passo. Aí. Assim. A gente vem aqui com a tesoura e corta. Corto. Corto. Ô Rosângela, muito obrigado. E corto. Agora a gente tem que montar como? Formando um degradê. Eu vou pegar meu amarelo mais escuro. Gente, é em relação a mim, tá? Eu tô da minha esquerda para a minha direita. Vou pegar meu amarelo mais escuro, o mais claro em relação ao primeiro, o mais claro em relação ao segundo, e o último aqui que é bem clarinho. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho todos já nessa ordem, do mais escuro para o mais claro. Tá bom? Então aqui o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar o primeiro e o segundo, da esquerda para a direita, vai trazer eles na máquina, vai baixar o pezinho e vai passar uma costura unindo os dois flying geese, tá? Costurei. Vou direcionar para o mais claro. Por quê? Porque aqui, ó, a gente não fica com acúmulo de tecido, tá? Se eu direcionar para o lado de lá, por conta da ponta que a gente tem aqui, vai fazer um acúmulo grande de tecido. Eu pego o próximo, na organização que eu fiz, coloco direito com direito. Venho. Costuro. Direciono de novo para o próximo, tá? Célia, sim, são de 5 centímetros, tá bom? Venho e direciono mais um. Vamos passar ferro. Gente, ó, a Flora pergunta se pode montar esse bloco numa cor só sem fazer o degradê. Gente, pode sim, tá? Eu tô fazendo esse degradê aqui porque a nossa peça que eu tô fazendo no projeto, a minha, eu tô fazendo toda em amarelo com marrom e neutro. Amarelo, marrom e neutro. Então eu aproveito usar esses tons quando eu vou fazer a montagem dos blocos, tá?
Então eu estou aproveitando isso aqui, mas pode fazer tudo numa cor só, não tem problema não, tá bom? Eu já deixei outros 3 aqui, ó, prontos para a gente fazer a montagem do nosso bloco, tá? Então a gente repete esse processo 4 vezes, tá bom? Lourdinha, sim, as margens de costura que eu estou usando são de 0,5 centímetro. No geral, você vai ver sempre os meus projetos com 0,5 centímetro. Eu não uso 0,75, tá? Eu a vida toda trabalhei projetos de patchwork só com 0,5 centímetro. Não com 0,75, tá? Então eu fiz 4 e vou reservar lá junto com os quadrados de triângulo perfeito, porque a gente ainda tem o quadradão do centro para calcular, tá? E esse quadradão aqui, gente, é bem fácil de calcular ele. Imagina aqui, ó, o que vocês vão ter que fazer no de vocês? Imagina que vocês vão passar uma linha aqui, dividindo ele em 2 sentidos. E cada quadrado desse, seguindo as medidas que nós já temos dos nossos, cada quadrado desse mede 8 centímetros. Ok? O que acontece aqui? 8 com 8, 16. 8 com 8, 16. 8 com 8, 16. 8 com 8, 16. Não importa a posição que eu meça, ele sempre vai ter 16 centímetros. Se eu tenho um quadrado central com 16 centímetros e eu preciso acrescentar 1 centímetro para a margem de costura, o que ele passa a ter? 17 por 17. Então o meu quadrado do centro com margem de costura passa a ter 17 por 17. Então eu cortei aqui, ó, um quadrado floral, tá? Diferente do restante que eu tenho ali, de 17 por 17. E aí a gente vai montar o nosso bloco. Vamos montar ele seguindo o croquis. Então o que eu faço aqui, ó? Posiciono esse aqui em cima. E aí os meus blocos, os meus flying gears sempre vão estar direcionando no sentido horário, tá? Ó, aqui, aqui e aqui. Bom? E aí eu pego os quadradinhos de triângulo perfeito que eu fiz e eu posiciono eles desta maneira aqui. Aqui e aqui. Tá? E aí nós temos o nosso bloco montado. Como que a gente vai costurar? Identificar as carreiras. Nós temos que olhar para o nosso bloco e identificar a carreira. 1 carreira, 2 carreiras, 3 carreiras. Tá? Então vamos lá para a máquina agora, para a gente montar as carreiras do nosso bloco. Primeiro eu vou pegar aqui em cima, vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura. Costurei, vou direcionar para o quadradinho de triângulo perfeito. Por quê? Porque é onde eu tenho menos encavalamento de costura. E como eu vou direcionar aqui esse para o quadradão grandão, eu já direciono os de cima para fora, para eu poder ter encontro de costura, tá? Pego a lateral de lá, direito com direito. Costurei, também direciono para fora, tá? Volto na mesma posição. Vou pegar a segunda carreira. Ó, é um componente de flying gears com o meu quadrado grandão. Venho, coloco direito com direito. Costurei, direciono para o quadradão. Pego a outra lateral, direito com direito. Deixa eu encaixar aqui o finalzinho. E costuro. Costurei, direciono para o quadradão. Venho, pego o próximo.
até o final, direciono para o quadrado de triângulo perfeito. Pego o outro aqui, mesma coisa. Costurei. Nessa etapa aqui, gente, vocês podem direcionar a ferro, tá? É interessante que fique direcionado tudo aqui, perdão, a ferro, porque fica mais assentado e mais fácil de encontrar as costuras, tá? Então eu venho, ó, passo as costuras que eu fiz. Passado, vamos montar o nosso bloco agora, finalizar ele, total. A gente vem aqui, ó, posiciona como está no croquis, direito com direito. Quem quiser fazer os encontros aqui e alfinetar, pode ficar à vontade, tá? Eu acabo não alfinetando, eu utilizo o meu agulhão, tá bom? Eu venho aqui. Vou até o final. Não vou direcionar ainda, vou pegar o próximo. Vou colocar aqui, direito com direito. E a gente vai fazer da mesma maneira. Vou até o final e costuro. Feitas as costuras, a gente vem no avesso. E aqui, gente, o encontro de carreiras eu abro, tá? Eu gosto de abrir o encontro de carreiras, eu acho que fica... É assim, gente, quando você vai quiltar, quando você direciona tudo para um lado, tudo para o outro, o acúmulo de tecido vai tudo para um lado só. Quando você abre, tá? Quando você abre as costuras, você divide esse acúmulo de tecido para os dois lados. Tá? A gente vem aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui à mão antes, para que eu sinta que está tudo aberto, para depois eu passar a ferro, tá? E outra, quem quiser usar um vincador, pode vincar com um vincador, tá bom? Alguém perguntou qual tecido que eu estou utilizando? Gente, pro patchwork é sempre tricoline, tá? No máximo, a gente acaba utilizando um percal aí com uma urdidura um pouquinho maior, para que ele seja um pouquinho mais encorpado igual tricoline, mas no geral é tricoline, tá bom? Venho. E tudo nacional, tá, gente? Eu quase não utilizo tecido importado, não. Se tecido importado é uma coisa que você acha que precisa ser para fazer um patchwork bonito, não tem necessidade, não. A gente hoje no Brasil está muito bem servido de tecido. Ó, bem, vou passando. Ó, deixou bem abertinho ali a costura. Aí. Passado, tá aqui o nosso bloco prontinho. Deixa eu passar ele pelo direito, para ele assentar bem. Aí, nosso bloco tá finalizado. Vou pegar meu ferro, você vai ter estralando aqui no canto. E aí nosso bloco está finalizado. E aí eu falei pra vocês da medida, né? Deixa eu alcançar minha régua maior aqui, ó, pra vocês verem. Quando a gente posiciona a régua lá no início, ó,
ele precisa ficar com 32 centímetros costurado na peça. Então, como ele tem margem de costura, ele vai ficar com 33. Então, ó, 30 e 1, 2, 3, tá? Então, ó, deixa eu só acertar aqui. 33 centímetros, bem certinho. Então, gente, a margem de costura ela é importante para isso, tá bom? Porque aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se nós não tivéssemos margem de costura, quando nós fôssemos costurar, ia comer as pontas do triângulo, tá? Ia ficar todos eles chanfrados. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esses triângulos fiquem parecendo uns triângulos na peça. Que eles não percam as pontas dele, tá bom? Então esse aqui é o meu 7º bloco, tá? Do nosso projeto conjunto. Ainda tem mais 2 pra gente fazer, pra finalizar então a nossa peça. São 9 no total. Então, tá prontinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Esse aqui a gente colocou um tecido diferente, com uma cor diferente, que é um floral. Tá? E nosso 7º bloco tá pronto.